Normalmente, as pessoas usam caixas para guardar coisas pessoais ou, em geral, coisas materiais que têm algum valor para nós. E ao guardar essas coisas na caixa, o que queremos é proteger aquilo que guardamos. No entanto, em algumas ocasiões foram encontradas caixas misteriosas que ficaram guardadas por muito tempo e que, pelo seu conteúdo, jamais deveriam ter sido abertas. 5. Múmia. No estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma mulher decidiu, depois de muito tempo, revisar a casa que seus pais lhe deixaram de herança. Apenas por curiosidade, e para ver que pertences estavam em cada um dos quartos, assim como em outras partes da casa, que até então estava desabitada. Quando entrou na casa, a mulher imaginava que encontraria coisas simples, como móveis ou objetos pessoais, entre outros, além de muita poeira e sujeira. Por isso, quando explorava o porão, achou muito estranho ver uma caixa que estava fechada. De aparência muito comum, mas muito velha, e que, além disso, parecia guardar algo em seu interior. Quando a mulher abriu aquela caixa, encontrou algo estranho, embrulhado em jornais que datavam da década de 1950. E quando ela removeu todos esses, percebeu que o que tinha nas mãos era uma múmia humana de pequeno tamanho, o que foi assustador para ela, e Ambetitui, num primeiro momento, a fez duvidar se aquilo era real ou não. Devido à descoberta, a mulher chamou a polícia e começou uma investigação na qual foi verificado se o DNA era do pai ou da mãe da mulher. O que no final das contas não era o caso. Toda a investigação foi mantida em segredo e, além disso, os dados foram mantidos confidenciais. Mas no final, não foi possível descobrir a identidade do possível pai ou mãe daquela múmia. Também não se chegou a descobrir o que ou quem o havia deixado ali. 4. A caixa da vovó. Uma garota usuária do Reddit fez uma publicação na qual contou a história de como herdou uma casa na Alemanha. Devido ao fato de ser a única parente de uma mulher que, na verdade, era sua tia-avó, alguém que ela nem sequer conhecia e que havia nascido em 1921. Contaram para ela que a história dessa mulher foi bastante trágica, já que durante toda a sua vida ela teve que se mudar constantemente devido aos conflitos bélicos, como a Segunda Guerra Mundial. Especialmente com a chegada dos russos a Berlim, que a obrigou a se mudar para Hamburgo, entre outros lugares onde ela viveu no país germânico. Quando a garota começou a explorar a casa que herdou, percebeu que no quarto da mulher havia um pequeno baú, com cartas de diferentes datas do século XX, como 1930 e 1940. No entanto, o que mais a surpreendeu foi que todas aquelas cartas tinham selos com uma cruz suástica, assim como fotos de soldados do exército nazista. O que a princípio pareceu muito estranho para essa garota. Na verdade, até mesmo dentro do baú, havia uma cópia de um livro chamado Minha Luta, que havia sido escrito por Adolf Hitler, enquanto esteve na prisão. A garota soube naquele exato momento que sua tia-avó, na verdade, ela era membro do Partido Nacional Socialista, então era mais do que evidente que compartilhava dos ideais deles. E isso explicava sua suposta história trágica, que a obrigava a mudar de residência constantemente. 3. Uma caixa misteriosa da Deep Web. A Deep Web, ou Web Obscura, é um canto da internet que não é acessível normalmente através dos buscadores e navegadores comuns, sendo necessário usar outras ferramentas para poder entrar. E trata-se de um espaço na internet no qual não há proteção, e onde abundam páginas de conteúdo proibido, e até mesmo sites criminosos que oferecem serviços completamente ilegais. Acontece que houve um tempo em que, nessa web, virou tendência a venda de caixas, surpresas que vinham com conteúdo estranho e podiam custar desde 100 até milhares de dólares, podendo, além disso, ter qualquer coisa em seu interior e, segundo os anúncios das pessoas que as vendem, até fantasmas e espectros presos dentro delas, além de outras coisas impensáveis que só encontrariam nesse canto da internet. Ao canal do YouTube, comandado por um rapaz chamado Aaron Weislitz, pareceu uma boa ideia comprar uma dessas caixas e fazer um unboxing em um vídeo ao vivo, mostrando tudo o que a caixa trazia. Ao fazer isso, Aaron percebeu que a caixa continha alguns pares de luvas cirúrgicas, adesivo, uma faca com manchas, do que todos podemos imaginar, e uma furadeira também manchada.
Ao que parece, eram ferramentas que tinham sido usadas para algum ato macabro que não descreveram com clareza. Objetos inesperados até para o próprio youtuber. E isso é evidente em sua expressão de pânico ao abrir a caixa. 2. A cápsula do tempo. No ano de 2016, uma equipe de construção em Albuquerque, Novo México, fez uma descoberta e encontrou uma suposta cápsula do tempo. Mensagem que alguém do passado escreveu para as pessoas do presente. Ao ser encontrada onde antes havia uma escola, o grupo de construção pensou que poderia ser de alguma criança da época. Tinha escrito uma bela mensagem e a tinha deixado lá para que alguém no futuro pudesse descobri-la. No entanto, quando leram, encontraram algo muito mais estranho e perturbador. A mensagem dizia: "Estou morto, vou para a escola. Montgomery? Nasci em 1900 e gosto de tocar guitarra, esse instrumento de cordas e uma tábua, caso vocês não conheçam." Apesar da mensagem tão estranha, ninguém se preocupou. Até que começaram a dizer na nova construção que as pessoas costumavam ver um menino com uma guitarra, que dizia que estudava na escola Montgomery e que tinha nascido no ano de 1900. Segundo relatos, ao abrir a cápsula do tempo, o fantasma do menino foi libertado. Ou pelo menos é isso que muitos acreditam por causa da carta e da aparição desse menino, que, ao que parece, é constante naquela área. Um sarcófago da época de Alexandre o Grande. Em 2018, um grupo de arqueólogos descobriu um impressionante sarcófago de granito preto no Egito, especificamente em Alexandria, o qual provavelmente data da época de Alexandre o Grande, do ano 350 a.C. Especificamente, o sarcófago surpreendeu os pesquisadores pelo tamanho tão massivo em comparação com os encontrados anteriormente. Em concreto, esse objeto media quase 3 metros de comprimento, 1,5 metro de largura por 2 metros de altura. Algo que, ao que parece, é bastante impressionante no que diz respeito ao tamanho de objetos desse tipo. Além disso, esse sarcófago tinha detalhes de luxo, e pelo tamanho que tinha, os pesquisadores pensaram na possibilidade de terem encontrado o próprio sarcófago onde teria sido enterrado Alexandre o Grande. Por essa razão, decidiram ignorar os frequentes avisos para não abrir objetos desse tipo, por causa das maldições que poderiam ser liberadas. E quando o abriram, perceberam que o tamanho tinha um motivo. Não havia apenas um esqueleto, mas sim 3, e provavelmente pertenciam a pessoas da alta sociedade daquela época. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir de quem são os corpos e outros detalhes relacionados ao sarcófago encontrado. E algo que não se sabe é se, ao abri-los, foi liberada alguma maldição. Então, suponho que o tempo nos dirá. E agora, me diga nos comentários se você já encontrou algo estranho alguma vez. E não se esqueça de deixar seu like e assistir a um desses 2 vídeos que estou deixando na tela para você,